verbos italianos, assim como acontece em português, são divididos em 3 conjugações, né? Em português, nós temos as conjugações ar, e ir, né? Falar, escrever, partir. Nós temos essas 3 conjugações verbais, que são nada mais, nada menos do que os 3 grupos, os 3 grandes grupos, né? Que dividem os verbos em português. Ar, ir. Em italiano é do mesmo jeito. Existem também 3 conjugações verbais, que são are, ere e ire, tá? Parlare, scrivere, partire. Independentemente do modo, do tempo verbal, de todas essas coisas que circundam o estudo dos verbos, independentemente disso tudo, os verbos italianos sempre vão ser divididos nesses 3 grandes grupos, né? Are, ere, ire. Beleza? Mas aí eu vou fazer um exemplo, né? Um exemplo prático para que você possa entender o que eu tô falando. Por exemplo, vamos pegar um verbo do grupo are, o verbo parlare, do grupo are, parlare. Como fica parlare conjugado no presente do indicativo? Io parlo, tu parli, lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Ok, vamos para a segunda conjugação do idioma italiano, né? Segunda conjugação verbal, que é ere. Quais são as terminações para o grupo do ere, né? Vamos escolher um verbo, scrivere. Scrivere faz parte do grupo ere. Vamos lá. Vamos conjugar o verbo scrivere no presente do indicativo. Io scrivo, tu scrivi, lui scrive. Noi scriviamo, voi scrivete, loro scrivono. Agora vamos para o grupo ire. Vamos pegar um verbo do grupo ire, né? Da conjugação ire, que é o verbo partire, por exemplo. Vamos lá conjugar o verbo partire no presente do indicativo. Io parto, tu parti, lui parte. Noi partiamo, voi partite, loro partono. Muito semelhante, né? Ere e ire são muito semelhantes, mas ainda assim são diferentes. Vamos lá? Mais uma vez. Io parto, tu parti, lui parte. Noi partiamo, voi partite, loro partono. Ok? São esses os verbos regulares no presente do indicativo do italiano. Se vocês internalizarem essas 3 conjugações, né, esses 3 grandes grupos, como se conjuga no presente esses 3 grandes grupos, vocês já sabem conjugar a imensa maioria dos verbos em italiano no presente do indicativo. Mas, e sempre tem um mas, eu sempre digo isso, né, gente? Sempre tem um mas, sempre tem uma exceção para as coisas, né? Em italiano, no presente, dentro dos verbos regulares existe uma exceção, que são os verbos do grupo isc. Grupo isc. Coloquem bem na cabeça de vocês. Esses verbos também são regulares, tanto quanto os verbos das terminações are, ere e ire, tá? Esses verbos do grupo isc também são regulares, mas eles se diferenciam porque eles têm uma coisa diferente, né? Eles têm uma terminação diferente, mas eles são regulares. Qual é essa terminação diferente? É justamente esse nomezinho, isc, tá? Ao invés, por exemplo, na conjugação do loro, ao invés de ser ono, como nos outros, no ere, no ire, ao invés de ser ono, vai ser iscono, tá? Porque eles têm esse isczinho, por isso que são chamados de verbos do grupo isc. Vou fazer um exemplo prático para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Por exemplo, o verbo capire. O verbo capire faz parte do grupo isc, do presente do indicativo do italiano. E capire conjugado, como é que fica? Io capisco, tu capisci, lui o lei capisce. Noi capiamo, voi capite, loro capiscono. Ok? Entenderam por que esse grupozinho é chamado de isc? Porque eles acrescentam as terminações, né, no presente indicativo, essas 3 letrinhas, isc. Existem verbos importantíssimos para a língua italiana nesse grupo isc. Capire é um desses verbos, né? É um verbo importantíssimo para a língua italiana e tá no grupo isc. Tem um outro verbo, finire, por exemplo, tá no grupo isc também. Io finisco, tu finisci, tá no grupo isc. Ou preferire, por exemplo, io preferisco, tu preferisci,
tá no grupo isca. Já falei finire, preferire, capire. Vamos ver um outro. Vou pegar aqui na minha colinha. Ninguém tá vendo. Vamos lá. Proibire. Proibire. E eu proibisco, tu proibiste. Mas tem uma lista imensa, gente. Uma lista imensa. Não é imensa não, vai. Uma lista grande. Uma lista bem grande. De verbos que fazem parte do grupo isca. E são verbos geralmente muito importantes para a língua italiana, tá? Eu vou deixar aqui como sugestão para vocês, e espero que vocês sigam essa sugestão, o site Verbi Italiani. Através desse site você consegue a conjugação de qualquer verbo da língua italiana. E é muito fácil de ver. Você digita lá o verbo e aí esse site vai mostrar para vocês todos os tempos e modos verbais, todas as formas que aquele verbo é conjugado. Isso é muito legal, principalmente quando você está no início e ainda não sabe se um verbo faz parte do grupo isca ou não. Se ele tem que ser conjugado no presente da maneira tradicional, que foi a que eu ensinei lá no início do vídeo, ou da maneira do grupo isca, né? A gente geralmente tem essa dúvida. Ai, meu Deus, finire faz parte do grupo isca? Vai lá no site Verbi Italiani e você vai ver se faz parte ou não desse grupo quando você tiver que fazer suas produções textuais ou orais, tá? Confere antes de fazer. Todos esses verbos que eu acabei de ensinar são regulares. E em italiano existe uma lista imensa de verbos irregulares, verbos que não seguem didática nenhuma, que não seguem regra nenhuma, tá? Existe uma lista imensa de verbos irregulares. E os verbos irregulares você só aprende decorando e errando. Errando e aprendendo. E decorando e errando. Só assim você aprende os verbos irregulares, tá? Ou sempre dando uma espiadinha no site que eu acabei de dizer pra vocês, que é o Verbi Italiani, tá bom? Então, não vai dar, né, pra eu colocar aqui essa lista imensa pra vocês de verbos irregulares da língua italiana, mas eu vou falar os 2 principais verbos da língua italiana que são irregulares. Esses 2 verbos vocês realmente têm que decorar. Vocês têm que ter em mente esses 2 verbos, que são essere e avere. Essere e avere, em italiano, significam, respectivamente, ser e ter, né? São verbos. Por que eles são tão importantes? Por que é tão importante decorar esses 2 verbos irregulares? Porque, além de serem verbos que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, a gente usa muito o verbo ser, o verbo ter no nosso dia a dia, né? Em qualquer produção oral ou escrita que a gente faça, a gente utiliza muito. Então, são verbos que a gente tem que ter em mente. Mas, além disso, na língua italiana, esses 2 verbos são utilizados como verbos auxiliares em outros tempos verbais, que a gente ainda vai ver mais pra frente no nosso curso. Então, por isso que eles são extremamente importantes. Você precisa realmente decorá-los. Então, eu vou conjugá-los aqui para que você os conheça, né? E depois volte para essa aula e veja novamente como é que eles são conjugados. Vamos lá, para o verbo essere no presente do indicativo. Io sono, tu sei, lui è. Noi siamo, voi siete, loro sono. Agora o verbo avere. Io ho, tu hai, lui ha. Noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ok? É isso, gente. Espero que essa primeira lição de verbos tenha sido muito útil para você, no? Ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti. Ciao, ciao.